Olá pessoal, meu nome é Edgar, estou aqui para falar sobre avaliação por competências. Nós estamos na aula 4 da disciplina 2, novos paradigmas para avaliação e avaliação por competências. O que significa avaliação por competências? Competência é igual a saber, é o conhecimento e experiências adquiridos. Ter é habilidades, que é o saber colocado em prática, mais o ser, que é atitudes e a forma ou comportamento. Então nós vamos verificar o que significa avaliação por competências, quais são suas vantagens. Então a avaliação ela vem do verbo valere, que significa ser digno. A avaliação passa a ser um processo de separar as coisas dignas das coisas indignas. Vamos dar um exemplo disso. Se nós temos uma avaliação por base, como valores de troca, ele é baseado na medida juiz é o mercado. Juiz de quantidade. Exemplo, nós temos 20 kg de feijão, que é igual a 12 bananas, que é igual a 1 CD. Valores de uso é baseado na quantidade. Juiz é o corpo. Juízo de quantidade. Exemplo, isso é bom, isto é bonito. Valores de troca, o quanto o aluno aprendeu do que foi ensinado. Os limites são o conhecimento do professor e o conteúdo transmitido. Ensina a reproduzir. Já no valores de uso, o aluno aprendeu, o que ele aprendeu é importante, é interessante, é significativo. Os limites se ampliam e o fazer pedagógico se transforma em um processo interativo de professores e alunos na tarefa de construir o conhecimento. Neste caso, ensina a pensar. Assim, avaliação significa um juízo de valor sobre uma ação, um processo contínuo de aprendizagem no qual deve-se manter a interação entre o professor e o aluno. O melhor instrumento para favorecer a aprendizagem. No caso da avaliação escolar, é o acompanhamento do processo de desenvolvimento e transformação dos alunos, inserido no processo de transformação social. Por que isso? Aspectos psicológicos. Disposição de acolher versus julgamento prévio. Constatação versus expectativa, alta ou baixa. Construtivo versus destrutivo, punição. Autoeficácia, alunos e professores. Autoestima, gosta de mim ou não. Vínculo, professor-aluno. Maturidade, tomada de decisão. Os 9 jeitos mais comuns de avaliar: provas objetivas, provas dissertativas, seminários, trabalhos em grupo, debate, relatório, observação, conselho de classe, portfólio. Algumas sugestões aos professores: conheça a matéria a ser ensinada. Questione as suas concepções prévias sobre o ensino, a aprendizagem e a avaliação. Valorize o conhecimento prévio de cada aluno. Proponha situações problema para que o aluno possa construir seu próprio conhecimento. Questione a redução da avaliação a uma mera pontuação dos estudantes, convertendo-a em um instrumento de aprendizagem. Diversifique os instrumentos. O aspecto devolutivo também é importantíssimo. Alguns mitos: informação não é conhecimento, memória não é inteligência e tecnologia não é pedagogia. Ideias principais do processo ensino-aprendizagem: o aluno como protagonista das suas aprendizagens, o professor como maestro ou mediador e não como detentor do saber. Aponta um projeto pedagógico essencialmente baseado na ação. Envolver o aluno neste trabalho.
A aprendizagem depende do conhecimento de que existe uma avaliação feita por alguém, de algum modo, em algum momento. O ciclo significa a ação, avaliação e insatisfação. Conduz às aprendizagens. Então, o que avaliamos? Temos condições de avaliar todas as ações de nossos alunos? Com registros adequados, é possível avaliar a confiança, responsabilidade, a participação, o raciocínio, a comunicação, a aquisição de conhecimentos, a compreensão de conceitos, a aplicação de conceitos, a análise de conteúdos, a resolução de problemas. Esse conjunto de saberes pode ser traduzido por competência. Então, o que significa competência? Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, atitudinais e procedimentais, saberes, capacidades, informações, etc., para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Conceito básico de competência é a capacidade de mobilizar conhecimentos, valores, decisões para agir de modo pertinente em uma determinada situação. Então, qual o papel do educador? O educador é aquele que prepara as melhores condições para o desenvolvimento de competências. É aquele que, em sua atividade, não apenas transmite informações isoladas, mas apresenta conhecimentos contextualizados, usa estratégia para desenvolvimento de habilidades específicas e utiliza linguagens adequadas e contextualizadas, respeita valores culturais e ajuda a administrar o emocional do educando. Que competências devem ser desenvolvidas? Nós temos 5 competências a serem desenvolvidas: o conhecimento de conteúdos relacionados à situação a ser resolvida, as habilidades, saber fazer para resolver a situação, o domínio das linguagens específicas relacionadas ao contexto e a compreensão dos valores culturais que dão sentido à linguagem e que torna a situação relevante ao contexto. A capacidade de administração emocional diante do problema. As diretrizes do MEC explicitam 5 competências: domínio de linguagens, compreensão de fenômenos, construção de argumentações, solução de problemas. Implicações na avaliação. Seu aluno é o protagonista, então deve ser mais envolvido em sua própria avaliação. Muito obrigado.